Ainda não chegou, então, por enquanto, Piotr, a gente vai, enquanto também a Câmara não inicia os trabalhos, queria te ouvir sobre esse discurso de posse de Davi Alcolumbre, lembrando ele com 47 anos, eleito pela segunda vez para comandar o Senado, e ele bem lembrou que na primeira gestão recebeu 42 votos e agora 73 votos nesta eleição para presidir o Senado Federal. O que te chamou a atenção aí do discurso do Alcolumbre, Piotr? Paula, vamos lá. Pela votação, como ele mesmo disse, esse projeto coletivo, como ele disse, que todos nós construímos, ou seja, na eleição já combinada de véspera dele. O número dos votos que ele recebeu demonstra isso claramente em comparação ao que a Paula já nos trouxe aqui, do que foi, por exemplo, na primeira eleição. Lá teve uma disputa de fato, desta vez não houve disputa. Infelizmente, porque o acordo foi todo feito antes. Mas vamos lá. Ele chamou de um projeto coletivo que todos nós construímos, disse que esse projeto, cada projeto que for votado hoje, a partir de agora, no Senado da República, é preciso antes fazer a pergunta, esse projeto ajuda ou atrapalha o povo brasileiro? Bom, imagina se você perguntar para o povo brasileiro se ele quer que conceda aumentos, por exemplo, a juízes, que de alguma forma passa pelo Congresso Nacional, ou aos próprios parlamentares. Aumento de gasto público, por exemplo, o brasileiro não quer mais. Então, ele já tem a resposta. Agora, é preciso separar do que podemos chamar da parte fraternal, de um dia de discurso, de festa, né? Ele acabou de vencer uma eleição, tudo bem, que muito já prevista, mas, enfim, é um discurso fraterno, citou a família, se emocionou. Bom, tudo isso está no script, é uma questão pessoal e respeita-se esse ponto. Agora, eu vou ao final do discurso, porque o final do discurso fala muito da realidade brasileira. Ou, pelo menos, ele teria assumido aqui um compromisso com a Constituição que a gente não viu no irmão que a vida deu a ele, segundo o que ele disse no discurso da gestão de Rodrigo Pacheco. O Davi Alcolumbre, o senador Davi Alcolumbre, disse o seguinte, que todo brasileiro, a gestão dele será pautada em dar ao brasileiro o direito à igualdade e à liberdade. A Constituição é pródiga em explicar exatamente o significado de igualdade e, sobretudo, de liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade para você, por exemplo, fazer negócios, ou seja, uma lógica de política econômica liberal. Tem uma série de coisas. A liberdade de ir e vir, tudo isso em algum momento tem sido vilipendiado. O direito à propriedade, ele falou, inclusive, de você se ater à legislação brasileira. Essas coisas todas passaram por solavancos imensos. E eu estou sendo generoso em chamar de solavancos. Na verdade, foi muito pior. Vilipendiou-se direitos garantidos na Constituição. Daí a questão é, se ele vai realmente trabalhar pela igualdade, pela liberdade, ele vai ter que afrontar o Supremo Tribunal Federal. Porque só tem um órgão na República Brasileira que pode, digamos, de forma moderada, embora seja uma consequência grave, mas de forma moderada, conter o excessivo papel que se deu ao Supremo Tribunal Federal por omissão do Congresso Nacional, a começar, e vale citar, sim, o papel do Senado da República, do Congresso Nacional, na gestão de Rodrigo Pacheco, que o Davi Alcolumbre, de forma fraternal, obviamente fez menção. Mas se ele realmente for dar isso aos brasileiros, ele vai ter que enfrentar e até afrontar o Supremo Tribunal Federal. Não tem como conviver com as duas coisas. Não dá para ser, digamos, leniente com o Supremo e garantir igualdade e liberdade aos brasileiros. Os conceitos mais pueris de liberdade democrática, estes conceitos foram todos atropelados por uma gestão pífia, omissa, do Senado da República, de toda a forma do Congresso Nacional. Mas, sobretudo, o Senado, porque o Senado é o único órgão que pode, por exemplo, pautar uma discussão de impedimento, de impeachment de ministro supremo, quando este, de acordo com a legislação, extrapolou sua atuação. A pergunta é, Davi Alcolumbre fará isso? A questão é, ele está assumindo isso no discurso. Óbvio que, de novo, é sempre bom lembrar, é um discurso de posse, é fraternal. Esse discurso ele já escreveu há uma semana, porque jamais seria impossível escrever esse discurso. Ele sabia que seria o vencedor, estava só esperando o número de votos. Mas, neste caso, sabe-se, basta um senador a mais. 41 votos, você já tem maioria
no Senado. Ele teve 73, Paulo. Pois é, foram 73 votos, mas queria chamar a atenção para os demais candidatos, Piotto. Astronauta Marcos Pontes recebeu 4 votos e Eduardo Girão, do Partido Novo, 4 votos. Como é que ficam essas duas candidaturas que conversamos ainda bastante sobre essa candidatura para marcar posição? Né? Tanto do Marcos Pontes, que foi inclusive a revelia do PL, Sim. Né? A revelia também de Jair Bolsonaro, e de Eduardo Girão, que teve ali o apoio do Partido Novo. Ambos ali receberam 4 votos cada. Agora, o Davi Alcolumbre é alguém que defende voto secreto, então ele não vai saber, ele vai jamais poder dizer que foi o PL, por exemplo, a exceção do voto do senador astronauta Marcos Pontes. Além, quais seriam esses outros 3 votos? O PL vai dizer, bancamos o acordo. Aliás, tem muito mais do que 4 senadores. Ou seja, o PL vai dizer, bancamos esse acordo e queremos fazer valer o acordo, o apoio a Davi Alcolumbre, porque essa eleição foi combinada, obviamente, com os cargos da mesa diretora, a ocupar a presidência de comissões, enfim, importantes no Senado da República. Os 4 votos do Girão, sim, são de senadores também que se opuseram a este acordo. São 4 votos apenas, mas também ninguém vai saber quem são, à exceção do voto, obviamente, do senador Girão. Se o voto tivesse sido aberto, você saberia quem realmente lhe apoiou ou não. A questão é que se ele fizer agora uma caça às bruxas, com uma votação de 73 votos, bom, não tem acordo que resista a isso. Não tem acordo que resista, ou seja, não tem boa convivência que resista a isso. Porque ele vai ter que honrar todos os acordos que ele fez, porque ele venceu, independentemente de que para quem foram esses votos. Esses, digamos, 6 votos. Tirando 8 votos da oposição, né? Dos dois candidatos que se opuseram, você tira os 2, obviamente, que são os candidatos, você tem 6 votos. Esses 6 votos vieram de algum lugar, claro, mas ninguém vai poder saber como. Ninguém tem como explicar de onde veio. O voto é secreto, então respeita-se só o resultado. E óbvio que todos os partidos agora vão fazer com que ele respeite o acordo que foi feito, porque se isso não acontecer, num governo hoje, executivo que está fraco, num Congresso que está sendo cobrado para simplesmente exercer as suas prerrogativas, defender a honra do Legislativo de legislar, coisa que não tem feito, ou tem feito de acordo com decisões ou aceitação do Supremo Tribunal Federal. Davi Alcolumbre vai ter que honrar o acordo e a gente vai ter que acompanhar, para e passo, para saber como isso vai acontecer. Agora, são 2 posições que vão fazer algum barulho dentro dessa gestão de Davi Alcolumbre.